Essa mesa abre uma programação prevista como uma programação paralela da exposição da Karin Lambrecht. Vou contar um pouco para vocês como surgiu a proposta dessa mesa. Na verdade, a gente já vem realizando uma série de debates em torno da inserção da mulher nas artes, e a mesa veio como um desdobramento desses debates que estão sendo feitos internamente, junto com a equipe do Núcleo de Curadoria e do Núcleo de Cultura e Participação. E alguns dos parâmetros foram, eu vou usar o texto como base só para a gente conversar, mas a ideia é ter alguns desdobramentos. A discrepância entre as representações feminina e masculina nos acervos e cargos de decisão em museus e instituições de arte tem sido colocada em foco por meio de debates, pesquisas, exposições e publicações. Essa discrepância se deu por inúmeros motivos, sejam culturais, econômicos, invisibilizações originadas por padrões sociais arraigados. Por muito tempo, acreditou-se numa produção feminina, cujo sinônimo de fragilidade e de inúmeros preconceitos enumerava uma listagem extensa e improdutiva. Na verdade, falar da representatividade feminina no sistema de arte foi uma simplificação a um grupo legitimado de artista-curador, homem, burguês, branco e de origem europeia. Essa mesa é parte, e ainda uma iniciativa singela, de um revisionismo histórico que poderia tecer novos fios condutores à historiografia da arte. Para falarmos somente do século XX, essa trajetória contém artistas mulheres da envergadura de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Mira Schendel, Lígia Pape, Lígia Clark, Ana Maria Maiolino, Tomi Otaki e Carmela Gross. A mesa e a programação prevista para todo dia de sábado integra o programa Nossos Artistas, cujo nome e iniciativa baseou-se no grande déficit de exposições individuais de artistas mulheres. Além de se ater aos números desse déficit, o programa busca uma abordagem não temática do feminino, trazendo trajetórias com enfoques dos mais distintos. Inaugurado em 2016 com uma exposição premiada da Lei da Catunda, o programa traz agora a Karin Lambrecht com a mostra Entre Nós, uma Passagem. Um adendo importante para encerrar essa abertura e apresentar as nossas convidadas é o uso do termo feminismo no título desse debate. Os números ainda abaixo das participações das mulheres no sistema das artes não é equivalente às contribuições, pesquisa, ao percentual de ingressantes nos cursos e academias. Tratar de feminismos em suas mais diferentes acepções, seja o feminismo negro, indígena, o transfeminismo, o feminismo lésbico, tem dado crescente fôlego à luta para uma maior representatividade, a uma luta que também é essencialmente política. O propósito dessa mesa é rememorar nomes também como Sabrina Bittencourt, Marielle Franco, Sueli Carneiro, Heloísa Buarque de Holanda, Maria Amélia Telles, Maria Rita Kel, Érica Malunguinho, entre outras tantas mulheres que lutam cotidianamente pelos nossos espaços. A todas aqui, o meu muito obrigado. Eu vou apresentar brevemente as nossas convidadas. Abrimos com Ana Paula Simeone, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e docente do Instituto de Estudos Brasileiros na mesma universidade. É também coordenadora do grupo de pesquisa Arte e Poder no Brasil, autora do livro Profissão Artista, Pintoras e Escultoras Acadêmicas Brasileiras, editado pela EDUSP. Em 2015, realizou a curadoria da exposição Mulheres Artistas, as Pioneiras, na Pinacoteca do Estado. Valéria Piccoli é curadora-chefe da Pinacoteca, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAU, onde também concluiu seu mestrado e doutorado. Dedica-se à pesquisa sobre arte no Brasil, no século XIX, com especial ênfase na produção de artistas viajantes europeus que passaram pelo país nesse período. Colaborou recentemente com a exposição Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana, de 1960 a 1985, exposição histórica acerca da representatividade feminina nas artes. Laura Erber, escritora e ensaísta, artista visual e professora pelo Departamento de Teoria do Teatro da Unirio,
Formou-se em letras, com doutorado em literatura pela PUC-Rio e foi escritora em residência em Stuttgart e no Pen Center de Antuérpia. Publicou contos e ensaios em diversas revistas e tem 4 livros de poesia. Entre eles, Insones, publicado em 2002 pela Sete Letras, e Os Corpos e os Dias, da Editora de Cultura, em 2008. Ela é finalista do Prêmio Jabuti na categoria Poesia, também em 2008. Isso. Bom, com esse grupo de peso, a gente inicia com um panorama histórico da Ana Paula. Por favor, Ana Paula. Bom, boa noite, obrigada a todas e todos por estarem aqui. Obrigada, Priscila, pelo convite. Uma honra estar com vocês na mesa. E, bom, uma honra estar aqui, né? Como você falou, na casa, enfim, no Instituto da Tomi, que tem esse nome e esse peso. E, bom, enfim, falar desses temas nesse momento acho que é particularmente bem-vindo, né? A gente está precisando, é gostoso. Como o tempo é curto, eu vou tentar fazer se ficar muito sintético, depois vocês podem perguntar. É mais ou menos 20 minutos e eu falo muito, eu sou um pouco prolixa, então eu vou tentar respeitar o tempo. A Priscila pediu para eu fazer alguma coisa mais histórica, ligada à minha pesquisa de doutorado, que já é um pouquinho antiga. Deixa eu ver se eu me entendo aqui. Eu defendi o doutorado em 2005, tá meio escuro, né? Mas dá para ver? Chamado Profissão Artista, esse aqui, ali é a capinha do livro, que é o resultado da tese. Essa tese eu comecei, na verdade, a fazer em 1999, numa época em que realmente não se falava em gênero nas artes, não tinha nada traduzido, e, honestamente, eu me senti um pouco sozinha com esse tema na sociologia. Era um tema, inclusive, visto como um pouco sui generis, né? Já que os temas nobres no departamento eram, e acho que continuam a ser, trabalho, relações raciais e desigualdade de classe, o que continua a ser absolutamente fundamental no Brasil. Mas acho que hoje a temática do gênero é uma temática que se encontra também em primeiro plano, em 99 não era. Bom, o que me levou para esse tema das mulheres artistas antes das modernistas? Era justamente partir de uma constatação que no modernismo brasileiro a gente tem 2 figuras altamente reconhecidas, a Anitta e a Tarsila, como introdutoras no moderno no país, o que é uma situação muito peculiar do Brasil. Qualquer outro país, incluindo o México e mesmo a Rússia, que são os países, eu acho que mais próximos que o Brasil, as mulheres estão na condição de, enfim, na primeira vanguarda, digamos assim, mas não chefes de escola. Então, eu partia dessa questão que como, de repente, no Brasil, a gente tem, do nada, 2 nomes femininos na liderança, como introdutoras, chefes de escola no país, sendo que, aparentemente, antes delas, não existia nada, né? Então, era uma pergunta mesmo, como assim não tem nada? É preciso que tenha havido, né? Enfim, daí meu orientador na época falou: olha, a ideia é muito legal, mas você tem que ter um corpus, né? Para trabalhar com a exclusão é preciso saber se houve excluídas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi... Nossa, acho que eu pulei um monte de coisa, mas tudo bem, está aqui. Foi trabalhar com os dicionários de artistas plásticos, numa época que não tinha internet, faz tempo mesmo, e lendo os dicionários eu localizei o nome de 91 artistas que haviam exposto no Brasil entre 1844 e 1922, ou seja, já foi um número surpreendente, né? 91 nomes que apareciam nos dicionários. Um segundo momento da pesquisa foi pesquisa com fontes primárias, que eu acho que para quem faz mestrado e doutorado é sempre importante, né? Nos catálogos das exposições gerais de belas artes, onde eu cheguei a 212 nomes de mulheres que expuseram entre 1844 e 1922. Esse número é significativo, inclusive para outros países, como França, Itália, é um número grande, né? Se eu não me engano, na América Latina, só o Chile tem um número tão grande assim de mulheres participando do sistema. Então, houve mulheres artistas retidas pelo sistema, já que elas expuseram nos salões oficiais, e a questão era um pouco, pelo menos num primeiro momento, estabelecer hipóteses para exclusão. Queria frisar um pouco esse termo, exclusão, né? Como explicar que essas mulheres, 212, a gente não soubesse praticamente nada sobre nenhuma delas,
salvo o único nome que já era conhecido era o da Georgina de Albuquerque. As outras realmente eram só especialistas mesmo, ou colecionadores, né, do século XIX, que conheciam alguns outros nomes. Aqui é só uma imagem de um catálogo. Se vocês olharem, o primeiro nome já é de uma mulher. Então, é só para Abigail de Andrade. É só para mostrar que, quando a gente olha a fonte, elas estão lá e estão com bastante visibilidade. A questão é que poucas pessoas tinham olhado essas fontes com essa pergunta. Essas fontes eram muito pesquisadas, mas não com essa pergunta sobre as mulheres artistas. Bom, rapidamente, para quem não... esse é um tema já muito trabalhado, mas não são todos que conhecem, né? Qual que era a situação das mulheres no sistema acadêmico? O sistema acadêmico brasileiro, a academia é fundada em 1826, seguindo o modelo da Academia Francesa, pós-revolucionária, ou seja, o modelo acadêmico pós-Napoleão e pós-Davi. Quer dizer, pós-Napoleão, não. Pós-Revolução Francesa, mas pós-Davi. O tipo de academia fundada ou reformulada, seria a melhor palavra, pelo Jacques-Louis David. A missão francesa que aqui chega, em 1816, mas funda a escola em 1826, o que ela implanta? Ela segue mais ou menos os mesmos cânones da França, que colocam, em primeiro lugar, a hierarquia dos gêneros, então a pintura de história no topo, segundo lugar, o retrato, terceiro lugar, a pintura de gênero, quarto, paisagem, quinto, natureza morta. Para os artistas realizarem-se nesses grandes gêneros, eles passavam por um processo de aprendizado de 3 anos no desenho e os 2 últimos anos ou em pintura, ou em escultura, ou em arquitetura. Isso, grosso modo, muito sinteticamente, era a formação. Bom, na Academia Francesa, as mulheres não estavam previstas nesse modelo pós-Revolução Francesa. Por quê? Porque a base da formação do artista acadêmico era o desenho, o estudo a partir do modelo vivo. Então, isso era uma etapa absolutamente central na formação dos artistas. Isso posto, vocês podem imaginar, em 1801, o que seria uma mulher ficar diante de um homem, só com tapa-sexo ou sem tapa-sexo, fazendo desenhos do natural. Então, essa questão da pudicícia, realmente, dos costumes, fez com que as mulheres não fossem previstas. Isso pode parecer uma balela, mas não é, porque é uma questão jurídica. Elas não estão mencionadas, mas isso não significa que elas estão proibidas. Vocês entendem? Não há menção delas, sobre elas nos estatutos. Isso tem toda uma gama de estudos das feministas sobre a questão linguística. No Brasil é a mesma coisa. Se a gente pegar o regimento da academia, as mulheres não estão proibidas de cursarem, mas elas não estão previstas como alunas. E vocês sabem que a lei no Brasil ela se presta a múltiplas interpretações e não é de agora, né? Então, lá atrás, isso também serviu para entender que as mulheres, ao não estarem previstas, não eram permitidas. Mas, muito mais do que a lei ser clara sobre isso, era o costume mesmo. A ideia de uma mulher ficar diante do modelo vivo era uma coisa absolutamente impensável. E, com base nisso, elas acabaram não cursando as academias durante todo o século XIX. Mas elas podiam expor nos salões. Então, essa é uma particularidade da França que o Brasil importa. Então, a gente tem essa presença de mulheres nos salões, mas não temos a presença das mulheres dentro da instituição. Esse quadro se altera muito tardiamente. Para vocês terem uma ideia, o México é o primeiro país a prever realmente as mulheres como alunas da academia, em 1888. O Brasil, dentro desse sistema, é o segundo, em 1893, e a França, que é a nossa matriz, depois da gente, apenas em 1897. Quando eu digo apenas, é porque, para quem conhece a história da arte, a gente aprende, né, que o impressionismo é o primeiro movimento que é realmente anti-acadêmico. Ele é lá dos anos 1870. Então, vejam que a academia vai abrir para as mulheres no momento em que o sistema acadêmico já não tem o mesmo peso que ele tinha até a década de 80, digamos assim. É um acesso muito tardio das mulheres à formação artística. Bom, estou indo muito rápido, tudo bem? Por conseguinte, aqui é só um gráfico das mulheres na França, retirado de uma tese que é da Denise Noel,
Femme Peintre Salon, em que a gente percebe que, olha que eu acho que é um dado que fala bastante, né? 1863, 1915 expositores, 101 mulheres, 5,3%. É baixa a proporção, mas vocês podem ver que essa proporção ela vai crescendo até chegar a 15% no final do século XIX. E eu acho interessante olhar também, ela não conseguiu fazer isso para todos os anos, mas a modalidade, né? Primeira modalidade, 1889, a porcelana e a faiança. Segunda, pintura. Isso é importante da gente pensar, porque essa grande porção aí de mulheres é numa modalidade muito desvalorizada na época. Isso é um ponto para a gente entender também. No Brasil não é bem assim. A maior parte faz parte da pintura, né? A maior parte das mulheres expõem como pintoras. Mas na França a gente tem até um número razoável, 418 expositoras, mas dessas você pode 291 num gênero muito desvalorizado, que são as artes ditas aplicadas, né? Bom. Uma questão que no meu trabalho foi bem importante foi a questão da narrativa. Como uma parte é essa pesquisa o que a gente chama em sociologia morfológica. Existem quantas, como coletá-las, quem foram, com quem estudaram. Isso no trabalho está mais mapeado. Agora, como explicar que essa existência de mais de 200 mulheres não se traduziu num reconhecimento por parte da história da arte brasileira, né? Então, como explicar da existência física à não existência simbólica, digamos assim, né? Uma questão para mim que é muito crucial é o modo com que essas artistas foram vistas pela crítica da época. E, reiteradamente, o termo amadoras aparece na pena, né, ou nas letras dos críticos. Isso responde a uma realidade institucional. Eu vou passar aqui para esse texto. Quem faz pesquisa sobre o século XIX no Brasil, a gente parte, em geral, de duas fontes muito importantes. O Félix Ferreira, Belas Artes, Estudos e Apreciações, que o professor Tadeu Chiarelli reeditou faz pouco tempo, e o Gonzaga Duque, Arte Brasileira, que é um livro obrigatório, já vou passar depois, não é? Ela está fazendo isso porque todo mundo que trabalha com o século XIX começa, é como ler o Baudelaire para a França, é ler o Gonzaga Duque para o Brasil. E quando a gente vai para essas fontes, o modo com que elas trabalham as mulheres, digamos assim, que não estimula a gente ir pesquisá-las nas suas particularidades. Partindo aqui do Félix Ferreira, por exemplo. Quando ele comenta a existência das mulheres, ele diz, comentando o salão do ano de 1884, mais de 250 quadros a óleo foram expostos por 6 amadores, 11 alunos e 30 artistas. Aqui eu frisei porque são 3 categorias, né? Amadores, alunos e artistas, entre os quais se contam os nossos melhores mestres. Dos amadores, 6 são mulheres. Vocês lembram que eram 6. Logo, todos os amadores são mulheres. E continua. E este maior número prova que amam elas mais as artes que os homens desocupados, que entre nós não são poucos, ou, pelo menos, que sabem elas empregar melhor as suas horas de repouso. Vocês percebem que o texto, o que ele diz? Que todos os amadores são mulheres, e ser amador significa fazer uma atividade diletante, com pouco séria, pouco profissional e, portanto, de pouca qualidade, né? Isso é um texto que é usado como uma fonte para a gente entrar no século XIX. Eu acredito que, realmente, isso tem impacto em dissuadir as pesquisas, porque a gente precisa, né, de tantos trabalhos sobre pintores de verdade, escultores de verdade. Quem vai perder tempo e uma tese inteira com quem não é um artista de verdade, né? Agora, é preciso entender que essas narrativas que compõem a história da arte, elas são sempre contextualizadas, elas são escritas num momento histórico, né? Por que ele chama dessa maneira as mulheres? Quando ele coloca aqui amadores, alunos e artistas, são 3 categorias que respondem a enquadramentos profissionais, não profissionais, institucionais distintos. As mulheres não podiam ser alunas da academia nesse momento, 1885. Portanto, elas são enquadradas como amadoras. Alunos, quem eram? Os homens, que eram alunos da Escola de Belas Artes e que estavam, da Academia de Belas Artes, que estavam expondo nos salões. E artistas, quem eram? Os antigos alunos já premiados. Entende? Então, esse termo ele tem uma conotação na época que é também pejorativa, sem dúvida, mas que também responde a uma realidade institucional.
Eu já usei muito o meu tempo, eu vou ter que passar, ainda tem bastante. O Gonzaga Duque, que é outra fonte absolutamente fundamental para a gente, a arte brasileira, esse é o grande livro para estudar o século XIX. Quem pegar esse livro vai encontrar as mulheres só no fim do livro, depois de todos os capítulos que compõem a estrutura da narrativa da arte brasileira. Depois de um capítulo dedicado aos mortos, vem um escrito amadores. E aí vai aparecer pela primeira vez uma mulher no livro, veja, lá no final já. Isso, todo mundo que fazia pesquisa anos atrás lembra que as mulheres ou estavam nas notas de rodapé ou estavam nas últimas páginas dos livros. Então, você tinha que realmente garimpar até chegar a elas. Então, aqui é só para vocês verem que, mesmo comentando a Abigail, que é uma mulher que ganha uma medalha de ouro no Salão de 1884, ele oscila entre dizer que ela é uma pintura que rompe os laços do preconceito e faz a pintura da pintura sua profissão, uma mulher premiada, e lá para baixo ele diz: a senhora amadora possui. Daí volta essa questão do amadorismo como uma pecha sobre as mulheres, né? Como um adjetivo que desqualifica as mulheres enquanto artistas que fazem parte de um sistema. Bom, eu vou pular um pouquinho. Isso só por uma questão de tempo. Aqui era só para mostrar que, mesmo hoje, os sites de internet eles reproduzem, muitas vezes, a linguagem dos críticos, que é uma linguagem generificada e contextualizada. Então, existe... Porque pode parecer que eu estou falando, bom, mas isso ficou lá atrás, no século XIX, ninguém mais fala assim das mulheres. Médio, né? Se a gente pegar hoje o site Funerário Online, hoje, vocês colocarem esculturas, arte funerária no Brasil, vai vir uma obra, o comentário sobre uma obra da Nicolina Vaz, que é a autora dessa fonte monumental que todo mundo conhece. Ela tem uma obra no Cemitério da Consolação, e ali é só para vocês verem como o texto de hoje reproduz um texto dos anos 40, ipsis literis, né? Então, existe uma continuidade no uso das fontes, e é fundamental a gente fazer uma crítica da linguagem. Quando a gente fala de gênero, a gente precisa fazer uma crítica da linguagem, né? A linguagem com que se descreve as mulheres, os homens ou outros, né? Outros gêneros. Bom, eu queria passar um pouco para não ficar só no século XIX, porque, enfim, às vezes parece que esse problema da exclusão das mulheres do sistema é alguma coisa do passado, né? Que, à medida em que o século XX existiu e o século XXI, essa realidade se transfigurou completamente e essa questão deixou de existir. E, no Brasil, a gente tem essa realidade muito particular, que é um conjunto de mulheres ultra reconhecidas, né? Então, isso traz para a gente a sensação de que, bom, o gênero não é um óbice, né? Veja, Anitta, Tarsila, Tomi, Lígia Pape, Lígia Clark e tantas outras. Então, isso não é uma questão para a gente, portanto, isso não é uma questão relevante. Então, enfim, eu queria deixar isso um pouco em aberto para a gente conversar depois das falas das colegas também, mas pensando no seguinte, por exemplo, esse gráfico que talvez todos conheçam do Alfred Barr, né? Cubism and Abstract Art, de 1936, essa foi uma exposição icônica no MoMA, porque ela praticamente definiu o modo com que se deve narrar a história da arte moderna. Ela conferiu uma narrativa, né? Quem são os inauguradores, o que é modernismo. Entendam que nos anos 30 ainda era difícil saber o que era, o que deveria ser retido, o que não, e como narrar uma história que ainda estava sendo feita. Se vocês olharem esse gráfico, não tem um nome de mulher. Todos os grandes inauguradores dos movimentos são homens, e eu li esse catálogo inteiro. A exclusão feminina é uma coisa impressionante. Impressionante. Só aparecem 3 mulheres sobre 200 artistas, se não me engano, e na categoria de artes aplicadas, 3 russas. É incrível. Assim, em pintura, zero mulheres nessa exposição. Então, a Griselda Pollock, que é a grande referência hoje, né, nos estudos de história da arte e gênero, uma autora incontornável, ela se pergunta: todos os nomes canonizados da arte moderna são homens. Isso é porque não existiram mulheres artistas no modernismo? Ou é porque a história da arte celebra uma tradição seletiva
que normaliza como único modernismo um tipo particular de produção e de prática artística. Eu acho que essa pergunta que ela faz é bastante pertinente para a gente entender esse momento que, enfim, eu ia falar isso mais no final, mas acho que é o momento de falar agora também, talvez também porque eu já estou ultrapassando um pouco. Eu acabei de voltar da França e ver a exposição Cubismo no Pompidou, né? Não sei se vocês acompanharam, mas em 2009 o Pompidou fez talvez a exposição mais importante de renovação do olhar, né, para o lugar das mulheres na história da arte, que foi o Elle Exposé. Vocês lembram dessa exposição? Foi um marco em 2009. Ela foi realmente assim um boom. Todo o Pompidou foi ocupado por obras femininas, foram mais de 400 artistas representadas, foi uma coisa incrível. Então, você imagina que essa instituição vai ter uma resposta, né? Enfim, vai mudar o perfil institucional a partir do momento que ela abriu para isso. Bom, fui ver a exposição do cubismo. Como eu pesquiso esse momento, anos 20, 30, 40, eu conheço várias artistas cubistas, mulheres de vários países, e qual não é o meu espanto quando tem duas mulheres lá, Marie Laurencin e Sonia Delaunay, que são as duas mais óbvias, retidas e reconhecidas. E eu sei, porque eu pesquisei isso no pós-doc, que eles têm um acervo imenso de mulheres cubistas. Algumas delas nunca expostas, nunca. Então, quando você vê isso, você fala, bom, tem alguma coisa que não está funcionando, né? Enfim, as pesquisas estão sendo feitas. Eu acabei pulando um monte de coisa que eu tinha para falar, mas, enfim, as pesquisas estão sendo feitas. Há muitas pesquisas que retraçam os lugares das mulheres nesses movimentos. E mesmo quando você imagina que vai ter um impacto institucional de realmente renovar o discurso, isso não acontece, mesmo numa instituição que foi extremamente sensível para isso, né? Então, eu pulei muita coisa que eu ia falar, mas depois a gente pode recuperar. Mas um pouco assim, quando eu coloquei ali desafios, é como sair da pesquisa, que é um lugar, né, da universidade, nos museus, e entrar num campo que seja um campo de tensionamento efetivo das instituições, né? Quais as possibilidades de fazer isso? Eu já vou passar para a Valéria, que eu acho que até dá o gancho. Uma das questões que sempre se coloca é: a gente deve expor só as mulheres juntas? Né? Expor só mulheres artistas juntas resolve a questão? E eu acho que é uma reflexão para a gente continuar a ter, porque, enfim, essa questão do cubismo me trouxe isso também. A mesma instituição que fez uma exposição que foi um turning point na historiografia da arte francesa, nas instituições, agora, que é uma exposição, digamos, de estilo, de escola, né, cubismo, que poderia dar muito mais inserção e colocar as mulheres ali dentro, não faz isso, né? E se fosse uma exposição só de mulheres cubistas, essas obras apareceriam. Então, enfim, eu sei que eu não estou concluindo, mas também acho que porque é uma discussão que talvez a discussão, né? Em termos de curadoria, não existe uma posição fechada, mas eu fiquei muito impressionada como, mesmo se falando em modernismo, e mesmo havendo muita pesquisa hoje sobre as mulheres modernas, modernistas, quando você vai para uma exposição que é monumental, que é enciclopédica, que pretende contar a história, primeiro, as mulheres não existem, e segunda, 100% eurocêntrica. Isso foi muito impressionante também, porque a gente, né, esse orgulho da Tarsila no MoMA, tinha Tarsila lá. Entende? Não tinha, porque não tinha nenhum artista que não fosse realmente muito reconhecido no centro. Nenhum artista, mais das condições periféricas. Então, também, enfim, o tema aqui é gênero, mas acho que nacionalidade no mundo de hoje também é uma questão muito central. Então, realmente me chocou essa exposição nesse sentido, por ser feita lá. Se fosse em outro museu, mas ali realmente eu fiquei muito impressionada, porque eles fizeram Elle, e no ano seguinte uma outra exposição muito importante chamada Modernité Plurielle, que pretendia justamente contar uma história da arte moderna global. E daí, agora que tem cubismo, as mulheres somem e os artistas da periferia somem. Periferia, eu estou colocando a gente, óbvio, a gente já sabe que a gente é mesmo, mas assim, até
Praga, enfim, Rússia, né? Enfim, todos que não fossem França, Alemanha e um pouquinho Itália. Todos os outros sumiram ali, portugueses, não tinha um português na exposição. Enfim, é isso, a se pensar, coisas abertas aqui. Obrigada, Ana Paula. Valéria, acho que a gente vai ter que... Você quer que eu passe? Você quer passar para cá? Eu vou aproveitar rapidamente o seu gancho só para introduzir também uma das questões que a gente, na concepção da mesa, levantou. Você falou da necessidade ou da recorrência de exposições que tematizem a representatividade feminina, e me ocorreu agora uma fala da Carmela, ao ser convidada para tratar da exposição que a Valéria vai apresentar para a gente, que foi uma exposição muito representativa para o ano passado. Acho que, tal qual a Elly, manipulou uma série de dados, uma pesquisa extensa, e trouxe essa contribuição feminina que estava um pouco apagada, né, principalmente no cenário, aí você está falando em termos de nacionalidade, e a gente tem uma georreferência muito clara, né, a representação das mulheres latino-americanas, mas a Carmela, numa entrevista sobre a exposição, fala da pertinência da exposição, mas coloca, puxa, o que me assusta é o fato de, nesse momento, eu estar sendo convidada para falar de uma exposição em que eu me coloco como uma mulher e a dificuldade de inserção da mulher nesse sistema. E aí ela falou, como é estranho pensar que ainda em 2018 a gente esteja reforçando essa lógica de que precisamos trazer exposições sobre mulheres, né? Então, eu acho que a pesquisa, a Valéria vai conseguir aprofundar, mas eu acho que é uma questão que, para a gente, subjaz toda a discussão aqui. Acho que é um ponto também que eu gostaria que você falasse um pouco. Tá. Bom, boa noite a todo mundo. Também agradeço muito, Priscila, essa oportunidade de debater com pessoas tão incríveis, né, como a Ana, cujo trabalho eu acompanho há tanto tempo, e a Laura, que também de longe, um pouco eu vejo seu trabalho, a gente tem amigos em comum, enfim, mas não se conhecia pessoalmente, é muito legal ter essa chance. E eu, ao contrário da Ana, não sou nada prolixa, então vou tentar ser um pouco mais, vou tentar ser o mais objetiva que eu consigo, e talvez eu nem chegue aos 20 minutos, vamos ver. Mas o que eu achei muito engraçado, só queria fazer um comentário, é que quando a Priscila me apresentou, o meu currículo parecia esquizofrênico, né? Uma pessoa que estuda, que tem uma formação acadêmica mais voltada ao século XIX, essa iconografia, digamos, né, europeia sobre o Brasil, e, de repente, colabora com uma exposição como Mulheres Radicais, né? Eu acho que uma coisa, enfim, eu acho que é importante assim, reforçar, né, essa ideia de que uma coisa foi a minha pesquisa acadêmica e uma certa especialização que eu desenvolvi com relação ao século XIX no Brasil, mas, obviamente, o meu trabalho de curadoria na Pinacoteca exigiu de mim uma versatilidade muito maior e que eu tivesse, digamos, esse jogo de cintura para trabalhar com muitos outros assuntos, né? E a oportunidade, realmente, de trabalhar com mulheres radicais, na medida em que o museu institucionalmente se comprometeu a trazer essa exposição para o Brasil, era uma oportunidade que eu jamais deixaria passar, né? Quer dizer, eu realmente dei um passo à frente e falei, não, eu quero assumir esse projeto, porque eu acho que é um projeto fundamental, não só fundamental naquele momento em que ele aconteceu também, né, o ano passado, enfim, no meio de todas aquelas discussões turbulentas e aquele momento de tantas, enfim, que todo mundo estava com ânimos tão exaltados. Acho que foi muito importante o museu ter se posicionado e ter tomado essa decisão de se comprometer com esse projeto. Eu queria fazer um breve, assim, falar brevemente sobre a Pinacoteca, sobre essa presença das mulheres na Pinacoteca. Acho que tanto do ponto de vista do programa de exposições quanto da coleção, né, que eu acho que é importante ressaltar aqui alguns dados também históricos que vocês talvez não conheçam tanto. A Pinacoteca
enfim, é um museu que pertence ao Estado, ao governo do Estado de São Paulo, e, portanto, a sua coleção foi sendo formada desde 1905 como uma coleção oficial do Estado, né? E se a gente olhar historicamente, a representação de artistas mulheres realmente era, enfim, é uma coisa mínima, né? Mas essa situação começa a se alterar a partir dos anos 2000. É muito curioso isso. Mesmo as exposições que acontecem ali nos anos 70, né? A Pinacoteca, curiosamente, teve diretoras mulheres. Eu acho que a atuação da Aracima Amaral, até hoje, é uma atuação que muda o rumo, né, do museu, e é uma coisa que até hoje é muito lembrada por todo mundo que trabalha lá. E a Araci foi diretora aí no final dos anos 70, e, a partir daí dos anos 80, a gente tem uma série de diretoras mulheres, a Maria Cecília França Lourenço, Maria Alice Millier, enfim, mas isso também é digamos, é um ciclo que vai ser interrompido aí a partir da presença do Emanuel Araújo. Daí para frente, todos os diretores são diretores homens, né? E corresponde também a um processo de transformação do museu da administração do museu numa organização social, né? E aí o museu passa a gerir um orçamento muitíssimo maior do que o orçamento que era gerido anteriormente, quando ele era diretamente ligado ao Estado. E isso eu acho uma questão também, uma questão para a gente discutir mais tarde, que eu acho que no Brasil há várias instituições que são geridas por mulheres, mas nunca uma instituição de grande orçamento, né? E isso é uma situação que se repete em muitos outros, quer dizer, que se repete no mundo todo. Eu acho que entre os grandes museus do mundo que gerem aí orçamentos de 20 milhões de dólares, você tem uma porcentagem, sei lá, que não chega a 10% dessas instituições são geridas por mulheres, né? Então, esses grandes orçamentos nunca estão na mão de mulheres. Eu acho que isso é um dado importante para a gente notar. Bom, acho que isso era um aspecto que eu queria falar. Mas, do ponto de vista da coleção, então, eu acho que, a partir da coleção e do programa de exposições, é a partir dos anos 2000 que a gente começa a notar uma atenção maior com relação a essas questões de gênero na instituição. E, fazendo aqui as contas, eu fui atrás de umas estatísticas para a gente ter em mãos. A partir dos anos 2000, a gente tem apenas 3 exposições que são dedicadas exclusivamente a mulheres artistas, né? O que é uma coisa bem preocupante, certo? Uma primeira exposição aconteceu em 2004, que foi curada pela Ruth Tarassante, e uma exposição que se chamava Mulheres Pintoras. E a exposição que a Ana Cavalcante... Ana Cavalcante é ótima, Ana Cavalcante Simeone e a Elaine Dias organizaram em 2015, né, essas mulheres artistas, as pioneiras, focadas justamente nessa geração da transição do século XIX para o século XX, e Mulheres Radicais o ano passado, né? Essas são as exposições que foram exclusivamente dedicadas, exposições coletivas, né, eu quero dizer, exclusivamente dedicadas a artistas mulheres. E, do ponto de vista das exposições mais individuais, eu acho que eu até tenho o número aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui para a gente os gráficos. Oi? Isso. Não. Das exposições individuais, a gente tem uma tabulação assim que foi feita justamente a partir de 2006 e que chega a essa proporção, né, de quase 27% de exposições individuais
de artistas mulheres para 72% de artistas homens. Embora pareça um degrau enorme, é digamos, uma proporção significativa, assim, para o museu brasileiro, né? Mas eu acho que é importante ressaltar também que as exposições que acontecem antes disso são ou insistem nos mesmos nomes que todo mundo já conhece, né? Então, são exposições aí de Tarsila, Anitta, enfim, todas as mulheres mais conhecidas. Eu acho que é justamente a partir de pesquisas mais aprofundadas, como a que a Ana desenvolveu, e, enfim, outros historiadores, outras historiadoras, preferencialmente, né? É que esse elenco foi se alargando. E nessa porcentagem, né, dos 27%, é importante notar também que são preferencialmente artistas contemporâneas, vivas, e que, portanto, já fazem parte de todo esse movimento de internacionalização da arte brasileira que acontece aí a partir dos anos 90. Né? Então, a gente teve exposições dedicadas a Leda Catunda, Beatriz Milhazes, Carmela Gross, Jacques Lerner, enfim, toda essa geração que emerge, com exceção da Carmela, né, a partir dos anos 80. Né? Então, a grande parte das exposições individuais é dedicada a essas mulheres. Das exposições coletivas, né, a gente tem aí uma porcentagem de participação de mulheres, quer dizer, são só as 3 exposições que eu mencionei para vocês que são só de mulheres, e nas outras a porcentagem de presença entre mulheres e homens é mais ou menos essa que está aí apresentada. E, com relação ao acervo, eu acho que é só, enfim, só voltando um pouco ao comentário anterior, eu acho que hoje é muito surpreendente isso que a Ana fala sobre a exposição do cubismo no Pompidou, né? Porque eu acho que hoje, internacionalmente, se admite que é impossível você pensar numa exposição coletiva sem pensar no equilíbrio de gênero e no equilíbrio de representação, né? Isso de representação geográfica também, né? Isso, enfim, é um ponto de partida essencial para qualquer curador hoje em dia. Então, me surpreende muito que o Pompidou não tenha considerado isso. Com relação à representação no acervo, representação de mulheres no acervo do museu, a gente também não está tão mal na fita, não é? Eu acho que a média no mundo é de 80% de artistas homens para 20% de mulheres. A Pinacoteca está dentro dessa média, não está muito longe de ser o ideal, mas isso vem sendo trabalhado principalmente nos últimos anos no museu, né? A ponto de, no ano passado, a gente tem um programa de patronato, não é, que adquire anualmente obras para o museu, e o programa de patronato, o ano passado, adquiriu só obras de mulheres, né? Então, acho que é uma coisa, foi uma proposta dos curadores também, de a gente elencar obras de artistas mulheres para que justamente essa representatividade aumentasse dentro da coleção. E eu acho que um caso famoso, né, no mundo todo, e nesse sentido é interessante também você ter trazido o caso da exposição do Alfred Barr no MoMA. Quer dizer, o MoMA é um caso famoso no mundo todo, né, porque se você considerar o acervo deles, a representatividade das mulheres é de menos de 10%. Assim, é uma coisa, diante das outras grandes instituições do mundo, é uma coisa absolutamente inaceitável, né? E eu acho que o MoMA também tem se dedicado a corrigir um pouco essas proporções. Bom, aqui eu trouxe só algumas vistas. Essa é uma vista, enfim, da exposição organizada pela Ana Paula, lá no museu em 2015, e trouxe, então, uma tomada fotográfica da exposição Mulheres Radicais, que eu espero que todos vocês tenham visto, porque era uma exposição imperdível. E é uma exposição cujo projeto nasceu em Los Angeles, a partir da iniciativa de uma historiadora da arte e curadora, a Cecília Fajardo-Gil, e que, no momento em que ela começa essa pesquisa, ela é diretora do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, o MoLA, né, que é um museu que depois, enfim,
depois houve uma série de problemas e o museu foi fechado, ela foi demitida, enfim, ela teve um problema seríssimo ali na direção do museu também, por questões de gênero, eu diria, né? Foi um problema bem complexo ali a saída dela. Tanto que a comunidade internacional se mobilizou em defesa dela, enfim, foi meio complexo. E, nesse ponto, então, ela tem essa primeira ideia do projeto, né, de fazer um grande garimpo, um grande mapeamento da produção de artistas mulheres que estavam justamente esquecidas aí por essas narrativas oficiais da história da arte, e ela entra em contato com a Andrea Giunta, que é uma curadora da Argentina, para justamente fazer essa dupla, né, de alguém que começasse pelo norte, alguém que começasse pelo sul, e que pudesse fazer esse grande mapeamento da produção de mulheres artistas. E a pesquisa delas, na verdade, não tinha recorte, quer dizer, tinha um recorte cronológico de século XX, né, era uma pesquisa muito mais ampla, e elas realmente levantaram um material incrível. Eu, infelizmente, não tenho os números aqui para vocês, mas, enfim, elas levantaram centenas aí, enfim, de nomes de mulheres atuantes no século XX em toda a América Latina. E, quando surgiu a oportunidade de transformar isso num projeto expositivo, no contexto de uma produção do Getty, do Instituto Getty em Los Angeles, uma iniciativa, né, chamada LA, Los Angeles Latin America, né, que era justamente refletir sobre as conexões entre Los Angeles e a comunidade latino-americana, que lá tem uma presença muito grande. Elas propuseram, então, o projeto Mulheres Radicais, e que focava especificamente nesse período histórico entre os anos 60 e os anos 80, né? Justamente porque esse período, o que elas queriam investigar, o argumento da exposição, era a contribuição de mulheres artistas para desenvolvimento das práticas contemporâneas, né? Então, o quanto as mulheres artistas tinham contribuído para pensar as questões ligadas à performance, à fotografia, ao vídeo, a todas as novas mídias que começavam a surgir a partir dos anos 60. Então, não era só uma exposição de resgate, mas era uma exposição que afirmava que as mulheres tinham transformado ou tinham ajudado a transformar as técnicas artísticas. Então, não é só trazer nomes, mas é dizer, olha só o quanto essa mulher fez essa performance antes do Robert Smithson, ou o quanto essa mulher fez esse vídeo antes do Bruce Nauman, entendeu? Então, era um pouco investigar o quanto elas tinham contribuído justamente para o refinamento dessas linguagens que hoje a gente reconhece como sendo as linguagens primordiais da arte contemporânea. Então, isso me pareceu, desde o início, assim, uma agenda muito positiva, né? Quer dizer, não é só, olha só essas coitadinhas que foram escolhidas, mas olha só a contribuição que elas trouxeram justamente para a história da arte, né? E é óbvio que, para todo mundo que conhece o que é uma produção internacional de uma exposição com material vindo do mundo todo, a gente sabe que uma versão da exposição nunca é idêntica à outra por questões várias, enfim. Então, é óbvio que a gente não conseguiu mostrar aqui todo o elenco de artistas que estavam expostos em Los Angeles, mas a gente conseguiu também acrescentar outras coisas que faziam parte da pesquisa da Cecília Fajardo e da Andrea, e que não tinham sido possíveis, né, também de ser mostradas nos Estados Unidos. E o que me pareceu também central, assim, na exposição, e uma estratégia muito inteligente, era a maneira ou a narrativa criada, não é, para que você percorresse a produção dessas mulheres artistas, né? E que tinha a ver com a noção de corpo político, do que elas chamavam de corpo político. Ou seja, um corpo que não era passivamente observado, mas um corpo que era ativo, e ativo na reivindicação dos seus direitos, do seu espaço, na reivindicação da sua própria voz,
né? Então, a exposição toda se desenvolvia a partir desse princípio e tratava, então, de questões ligadas ao corpo e à paisagem, à autorrepresentação, né, que era justamente a sala de entrada da exposição, que é essa que a gente está vendo, que é a maneira como o artista se coloca no mundo e diz, olha, quem sou eu, né, essa é a minha identidade, enfim, essa sou eu no mundo, e eu acho que o trabalho da Vitória Santa Cruz, que é esse vídeo, né, que a gente vê aqui, que é esse vídeo em que essa mulher peruana afirma eu sou negra, 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 era um marco bastante importante, e a gente achou que era o trabalho ideal para abrir a exposição no Brasil, né, porque era importante que a exposição tivesse esse impacto logo na entrada, e daí partia especulações sobre o corpo, sobre o feminismo, sobre o poder das palavras, e acabava sobre o lugar social, e acabava no último núcleo, que era a mulher e o erotismo, né, que falava justamente da pulsão sexual e da liberdade de expressar os seus próprios desejos, que obviamente é uma questão que ainda hoje é tabu, né, como a gente tem visto ultimamente. A gente achou que tinha superado esse momento, mas não, e que, principalmente nos anos 60, era ainda um tabu mais marcante. Então, acho que é isso. Acho que é isso, e a gente pode, enfim, continuar. Eu só queria falando. te fazer uma pergunta. Você Claro. Levantou dados da proporção de mulheres nos acervos. Tem alguma informação casada entre a gestão de mulheres dentro da história da Pinacoteca e a inserção e escolha de artistas nesses acervos? Porque uma das questões que subjazem também não é sempre que nós, mulheres, como curadoras, convidamos para os nossos acervos mulheres, artistas, e também pensamos nessa proporção. Então, isso era um dado que me ocorreu. Não, estão bem descoladas uma coisa da outra. Quer dizer, o trabalho fundamental da Aracy ali no final dos anos 60 para a diversidade da coleção dizia respeito principalmente a uma atualização da coleção, né? Porque a Pinacoteca até os anos 70 era considerado, conhecido como um museu absolutamente conservador, de arte acadêmica, etc. E o que a Aracy faz é trazer para perto do museu artistas contemporâneos como o de Nilson, né? Enfim, toda aí uma outra geração, e adquirir obras, por exemplo, toda a coleção de arte concreta do museu foi praticamente adquirida por ela, né? Então, se a Pinacoteca hoje tem um bicho da Lygia Clark, é porque a Aracy foi atrás de comprar um bicho da Lygia Clark, mas não teve esse perfil de nenhuma dessas diretoras mulheres de direcionar a coleção para uma maior representatividade de gênero, né? O que é bem marcante, acho que é uma guinada bem marcante na coleção, é a partir dos anos 90 com Emanuel Araújo, que tem aí uma agenda e uma atuação, enfim, muito dedicada a trazer para o museu artistas afrodescendentes, né? Mas uma preocupação de realmente diversificar a coleção do ponto de vista de gênero é uma atuação aí de 2006 para cá. É bem mais recente. Laura, por favor. Bom. Alô? Bom, queria agradecer pelo convite, é muito estimulante estar aqui, né, nessa companhia tão assim, especial também, porque sou leitora, acompanho o trabalho das duas, enfim, Ana Paula é minha bibliografia de vários cursos na faculdade, e... Enfim, acho que eu vou tentar puxar um pouquinho do que foi falado aqui, que já tinha a ver com as minhas anotações. Estou aqui com o computador, é uma situação que eu não gosto muito, meio antipática, mas não pude nem imprimir. Enfim, cheguei um pouco aqui vindo do Rio, do trabalho, então. Mas eu fiz algumas anotações sobre algumas questões. Eu vou tentar falar um pouquinho também de um lugar assim, um pouco de depoimento, né? Pensando... né, nessa nossa situação de estar pensando isso aqui hoje, e das falas aqui, né, das questões que já foram trazidas, acho que tem algo que é muito contemporâneo, né, que é óbvio, mas que às vezes é bom sublinhar,
né, a gente está pensando em termos de participação, né, de visibilidade, etc. Quer dizer, a gente não está pensando a relação arte, né, mulheres, feminismo, instituição, poder, não em termos de uma revolução, né? Nos anos 60 e 70 você tinha uma outra perspectiva que era colocada quando essas discussões vinham à tona. A gente está vendo cada vez mais instituições ou universidade, vários espaços onde a gente está pensando estratégias de visibilidade ou de participação. Quer dizer, né, a gente não está pensando em termos de uma revolução, a gente está pensando, tem até muita modéstia aqui, né, esses casos, né, que elas estão trazendo, eles falam de uma situação que não é linear, né, quer dizer, nunca foi, né? Quer dizer, a Revolução Francesa é o melhor exemplo de como, né, a democracia, né, institucional, ela não induz a um direito garantido às mulheres. Quer dizer, a Revolução Francesa foi extremamente, né, excludente, né, e, enfim, né, desigual, né, ela produziu uma série de desigualdades, né, e isso acho que é fundamental dentro de uma certa perspectiva hoje de discussão, né, de historicizar essas relações. Acho que é muito importante o trabalho, né, que a Ana Paula faz, né, há um tempo, né, que é realmente pioneira aqui, né, dessas pesquisas, né, dentro da universidade, com os dados, né, que é preciso historicizar, porque não há uma progressão natural de democratização, de visibilidade, de inclusão, né, é um pouco cansativo, porque parece que é um trabalho que está sempre sendo recomeçado, atinge certos picos e depois ele parece que se perde, né? Então, isso é bastante angustiante, né? Mas eu tentei aqui pegar um pouco a partir das perguntas, né, que a Priscila nos enviou, né? Então, duas perguntas que eu falei, bom, com essas aqui acho que eu consigo lidar um pouco mais de perto, né? Uma era dessa questão da visibilidade dada às artistas, né, ao longo da história, e acho que isso, né, tem uma... vai assim, se tocar com as questões ali, com essa base toda histórica que já foi falada, né? Mas a gente sabe, tem uma feminista que é uma filósofa e historiadora, né, do feminismo e, enfim, da história das mulheres na França, que ela se chama Geneviève Fraisse, e ela diz, né, acho que tem algumas formulações também simples, mas importantes. Ela diz, né, a mulher ela se tornou sujeito sem deixar de ser objeto, né? E isso acho que também vai ter a sua relação com a situação da mulher artista, né, que deixa de ser musa, né, para se tornar gênia também, mas com esse percurso tão tão cheio de humilhações assim discursivas, né, que é esse do lugar, né, do amadorismo, é um lugar de uma artista que não poderia ter o mesmo status, né, de realização estética, né, que um artista homem. Isso é muito interessante na França pós-revolucionária, porque você tem uma discussão muito intensa, uma briga realmente entre algumas mulheres poetas, né, que querem ser poetas e publicar, porque é a mesma situação das pintoras, elas podem escrever, elas podem ser inspiradas, né, por uma musa, já tem uma relação de poder criar, mas é uma criação, né, assim, doméstica, invisibilizada, ela não pode ser uma autora no sentido pleno de publicar, de ter essa identidade. E há uma poeta chamada Constance de Salm que entra publicamente nessa discussão e vai convocar as mulheres a escreverem poemas e publicarem. E nessa convocação ela fala de um gozo estético, ela convoca as mulheres a poderem também, né, assim, realmente usufruir, né, desse prazer, né, da criação e da autoria. Isso eu acho que é bem interessante, porque é um dado que não entra tanto, às vezes, na discussão mais institucional, que é
existe um gozo criativo que foi interditado às mulheres, assim como na questão, né, da cópia do desenho, do nu, que foi toda uma discussão super importante, realmente, dentro dessa história na França, da formação das mulheres artistas. Há toda uma questão realmente também de que também estava sendo interditado algo da ordem de uma realização, né, que é prazerosa, né? E isso é muito interessante nessa poeta, né? Ela traz essa questão muito frontalmente e vai publicar depois diversos livros, né? E você tem uma série de poetas, né, assim, revolucionários, muito progressistas na época, que foram absolutamente contra essa ideia de que as mulheres, assim como de se tornarem políticas, né? Então, essa questão da não assignação da proibição nunca impediu que as mulheres fossem proibidas, né? Mas criou realmente brechas para que elas questionassem, né? Quer dizer, o próprio sufrágio universal, a gente sabe que não foi universal, né? Você tem mulheres, né, envolvidas na política francesa escrevendo manifestos por declaração dos direitos, né, da mulher, né, e que vão questionar, então, essa não assignação de um direito, como isso foi usado como uma estratégia de proibição. A Geneviève Fraisse, acho que ela tem uma outra formulação que eu acho que ajuda a gente a pensar nesse lugar que é de uma inclusão que é excludente, que é um pouco disso que a gente está falando, né? A gente está vendo, as mulheres estão aí, nós estamos aqui, nós fomos convidados a falar, mas é muito cansativo ver que é uma inclusão excludente. Eu acho que é isso que, né, que você aponta, eu acho que de uma maneira muito importante, né, quer dizer, das estratégias e táticas, né, institucionais, curatoriais, críticas, quer dizer, a gente vê um enorme esforço de historicizar, né, de fazer levantamentos, de incluir, né, de dar visibilidade, não por uma questão, né, de um frio cálculo, né, de igualdade, né, assim, de paridade numérica, mas por uma questão de que, sim, as artistas existiram, produziram, né, quer dizer, não é preciso nenhum esforço tão grande, né, às vezes é só um pequeno esforço, mas, quer dizer, a gente ainda vive, eu acho, nesse regime que é da inclusão excludente, às vezes ela chama também de exclusiva, no campo da política ela fala de uma soberania limitada. Então, isso tudo acho que tem a ver com uma democratização, né, que foi produzida ali, né, pelos ideais da Revolução, e ela vai chamar a atenção para uma outra questão, que acho que para quem está falando de história da França, estou falando disso porque a gente herda muito, né, desses ideais, né, e se espelha muito nesse ideal de democratização. Ela vai falar sobre, acha que o feminismo contemporâneo, né, nas suas, né, tanto nas revisões críticas quanto numa perspectiva política, a gente fala muito de patriarcado, né? Quando a gente entra nessa discussão. Ela fala, acho que a gente deveria falar de fratriarcado, porque no pós-revolução, com enfim, liberdade, igualdade e fraternidade, o que aquilo, né, aponta, né, ou sinaliza, é que a gente passou de um regime onde o que impera seria um poder, né, do patriarca, do pai em relação aos filhos, mas é um poder que, enfim, ele depende de um arranjo entre irmãos. E aí esses irmãos, depois isso pode se desdobrar para uma relação de amigos, os amigos dos amigos, onde as mulheres, né, assim, suporiam que os amigos dela, né, que os amigos dos amigos, né, são amigos dela. Enfim, né, ela faz toda uma reflexão interessante sobre essa questão, né, da gente tentar entender as estratégias de dominação em vários campos, né, mais ligadas a uma frátria, né, assim, de onde as mulheres estão excluídas mesmo, né, até no próprio lema. Então, acho que isso tudo, assim, um pouco para colocar que são questões mais conceituais, mas que me interessam. Eu não tenho tanto um trabalho de levantamento de dados, não poderia trazer isso aqui, né? Agora, eu acho que tem dentro dessa mesma discussão ainda, né, quer dizer, teria o que a gente vê acontecendo, né, nas instituições, aqui e fora, acho que tem uma estratégia que é da representatividade, da visibilidade, né, onde cabe, claro, os agrupamentos, né, às mulheres, né, fazer esse tipo de recorte para,
enfim, para produzir um certo, né, até um impacto mesmo, assim, de chamar atenção para essa discussão. Mas acho que isso também não é natural que isso leve a uma maior democratização administrativa, curatorial de médio e longo prazo. Parecem, às vezes, também que são, né, acontecimentos, né, isolados, que podem, né, é muito difícil criar, eu acho, uma continuidade. Ela não é natural, não é pelo fato de que se faz uma grande exposição, pode ser muito bem pesquisada, muito bem realizada, ter muita visibilidade de mídia, de crítica, e aquilo, né, ficar como uma ilha dentro daquela instituição, né? Isso a gente vê na universidade também, enfim, onde aí são outras questões, né? Acho que você tem a estratégia da revisão crítica, né, até de movimentos, né? Porque a milésima exposição do cubismo, como é que você não aproveita, né, nem para fazer alguma coisa, um pouco assim, né? Tem algumas coisas que realmente é uma inércia, né? Tem uma força, né, é muito impressionante, né? Às vezes não é, a gente não vive mais na interdição, né? Mas essa inércia, ela é poderosa, né? Assim, no sentido assim pejorativo mesmo, né? Eu acho muito interessante, eu acho que a gente ainda precisa muito de historicizar essas relações, né, e essa invisibilidade, todas essas discussões. Acho que essas exposições que trazem uma perspectiva histórica, elas são fundamentais, né? Ainda são fundamentais, com esses dados, às vezes, muito sui generis, muito específicos, né? Acho que esse cuidado, né? Porque também tem um discurso que a gente sabe, existe também, da parte do próprio feminismo, dos feminismos contemporâneos, né? Uma aposta na arte, né, como um modo de contradiscurso, né, de uma arte contra os estereótipos, contra os clichês sexistas, né? Claro que o que a gente espera é que a gente possa, né, ter uma exposição das mulheres não radicais, né, assim, porque eu acho que é isso, a gente ainda vive numa uma hegemonia de um masculinismo em todos esses âmbitos, em que é preciso, né, criar isso é o feminismo contemporâneo também, né, isso para bem e para mal, né, quer dizer, a radicalidade da mulher como uma espécie de, como é que a gente diz, né, quer dizer, é aquilo que daria legitimidade para elas estarem na instituição. Não, assim, né? A gente precisa mostrar a radicalidade ainda de todas essas artistas, claro, mas não precisa ter nenhuma radicalidade ou uma ultra-radicalidade. Não, porque um artista medíocre, ele pode ter uma grande inserção institucional, né, e uma circulação muito grande, enquanto eu acho que isso ainda é um reflexo, né, dessas desigualdades mesmo, da legitimação da mulher artista dentro de um sistema, né? Então, isso é muito complexo, né, porque isso ainda é muito presente. Acho que, né, quando você é artista, você vê isso a todo momento acontecer, né? Agora, eu acho que tem uma outra questão que aí eu queria trazer um pouquinho o que eu vejo como um problema. Eu trabalho, na verdade, mais com eu dou aula de História da Arte Clássica, então trabalho bastante século XIX, mas a minha pesquisa é sobre teoria da imagem. E aí eu acho que é um ponto que eu também queria trazer para a gente discutir, onde eu sinto uma série de desconfortos em relação às estratégias, às vezes, institucionais e curatoriais em relação a essa relação mulheres, arte, feminismo, acho que a gente, pensando em termos mais macro, né, assim, de que o feminismo sempre teve, né, de optar, né, por dar mais ênfase a uma denúncia, né, da dominação, ou num campo maior, né, a denúncia das opressões, ou a vamos dizer assim, dar maior visibilidade aos processos de emancipação, ou tentar produzir emancipação. A gente sabe que a produção da emancipação, a denúncia, né, da opressão não produz automaticamente emancipação, né?
acho que a gente vive hoje muito os discursos que há um gozo também da denúncia, a gente sabe, né? Na denúncia da dominação, isso também vira uma espécie de gozo, né? Masoquista, né? Em vários casos, onde isso não gera um encaminhamento para uma emancipação, né? Por outro lado, acho que com a ideia toda do empoderamento, há uma questão da imagem que foi colocada no centro, né? A própria Geneviève Fraisse, ela vê o momento contemporâneo como um momento do feminismo pós-jurídico, né? Claro que isso falando não de nós, no Brasil, né? Então, não temos direito ao aborto, não temos assim, né? Mas vamos dizer assim, para os países onde, em termos jurídicos, né, assim, muitos avanços foram feitos, apesar de a gente saber que tudo isso é reversível e pode ser, né, enfim, apagado, mas você teve uma série de conquistas jurídicas que, enfim, né, conseguiram conformar no campo jurídico, mas a gente sabe que isso também não é suficiente, né? Muita, né, daquilo que a gente, né, mapeia como violência contra a mulher, mesmo num país onde juridicamente os direitos são, né, foram corrigidos, né, assim, enfim, essas violências se perpetuam. Mas ela vai dizendo, acho que a gente vive hoje uma batalha que não é mais tanto jurídica, mas é a batalha, né, com e contra as imagens. Aí, para mim, entra uma questão que é da minha própria pesquisa, onde eu lido com esse conceito de imagem, né, nas suas ambiguidades, nas suas contradições. E onde justamente essa questão vamos dizer assim, de uma compreensão da imagem que não seja só uma imagem modelar, exemplar, né? Onde muitas vezes, né, você vê exposições, aí nem estou falando tanto assim do Brasil, né? Assim, mas é um pouco geral, né? Quer dizer, de um uso, né, vamos dizer assim, né, do feminismo dentro das instituições artísticas, onde você promove uma imagem assim muito desambiguizada, né? Uma imagem que é muito exemplar, né? Onde há uma ideia de uma boa imagem e uma má imagem, né? Isso eu estou falando, eu reli um texto que eu publiquei, eu criei uma pequena editora uns anos atrás e a gente está publicando uma série chamada Perspectiva Feminista. A gente traduziu um texto da Judith Williamson, que é um texto, assim, já super batido, na verdade, mas não estava traduzido, sobre a Cindy Sherman, né? E ela pega muito a recepção crítica, né? E ela fala de um cara, agora eu não me lembro se era um crítico ou se era um espectador, que estava numa das discussões sobre a exposição, e ela diz assim, no meio desse texto, fala, eu lembro-me de um homem extremamente exaltado, enfurecido com a artista, né, com a Cindy Sherman, pelo fato de as imagens serem tão sexistas, né, as séries delas, os autorretratos, né, ele repetia que já havia imagens suficientes de mulheres como objetos sexuais, passivas, parecendo bonecas, todas enfeitadas. Apesar da sua retórica soar totalmente correta, né, dele, eu tinha certeza de que aquela raiva vinha de um senso do seu envolvimento, de como as imagens falavam não somente com ele, mas dele. E ele não parava de culpar a Cindy Sherman por isso, transferindo-lhe o seu próprio sexismo como se ela fosse realmente meio uma prostituta. Não, esse texto vale a pena ler, e ela é bem irônica e cômica em alguns momentos, quando ela pega as falas dos críticos sobre o trabalho da Cindy Sherman. Então, assim, é um pouco, acho que, acho que um dos lugares para se pensar também nessas estratégias é o estatuto da imagem nas instituições de arte. Isso é muito importante, porque a gente não está no campo, né, da militância pura, né? A gente está aqui num campo onde a gente está pensando assim, toda a ambiguidade, né, de tudo, né? Então, o meu medo é que a gente, vamos dizer assim, a gente reduza a questão da imagem, como a gente viu no caso da performance do bicho, né? Em toda aquela, teve toda uma adesão de muitas feministas a criminalização daquela performance, né? Claro que foi muito, isso tudo é muito insuflado pelas redes sociais, onde as imagens são, né, praticamente afirmações. Você identifica a imagem com o visível e o visível com uma afirmação. Então, né, nudez, criança, assim, você faz
vamos dizer assim, uma leitura literal também, né? Então, eu acho que é importante pensar que a imagem é um campo de disputa em si mesmo, né? E isso, enfim, um pouco para trazer uma questão onde eu acho que, né, as exposições, né, de mulheres, elas não precisam produzir um tipo de visualidade exemplar do que é a mulher, do que é ser mulher, né? Então, esse é o lugar um pouco da Cindy Sherman, que vai, né, desconstruir de uma maneira que, numa leitura assim literal ou especular, é como se ela estivesse reproduzindo simplesmente esse lugar da mulher, né, objetificada. Então, isso eu acho que é uma questão que ela é muito mais complexa do que o que eu estou falando aqui, mas acho que pensar, né, essa dimensão do invisível, do ambíguo, né, em toda a imagem é muito importante no momento em que a gente está numa guerra de imagens e onde a arte vai sendo cada vez mais, eu acho que, conduzida, né, ou induzida a ser um lugar exemplar, né? Isso eu acho que é alguma coisa do nosso tempo complicada e muito interessante para a gente pensar, assim, né? Pensar com calma, assim, né? Com paciência. Então, é um pouco uma questão que eu queria trazer. E, enfim, né, um pouco da minha experiência, assim, né, eu sou muitas coisas ao mesmo tempo, eu sou exatamente uma maluquice enfim, de currículo, faço muitas coisas, depois deixo de fazer, volto a fazer, mas para mim teve uma fala que eu ouvi quando eu era artista em residência na França, eu morei 2 anos numa residência, num super centro de arte, e tinha uma menina sueca que a gente se encontrou na nossa entrevista, e eu não sei, começou a conversa, eu tinha 20 anos, e ela falou, olha, o negócio é assim, ela estava com muita raiva de alguma coisa que eu não me lembro o que ela falou, é o seguinte, aqui na França é assim, se você for linda, maravilhosa, tipo top model, tá bom, porque você e a sua obra vão ser vão ser assim, né, vai junto, num pacote só. E também, se você for um monstro e tiver até uma deficiência, você tem um lugar de genialidade, né? Se você não está nenhum desses 2 polos, você vai encontrar toda uma misoginia, talvez assim. Bom, ela era sueca, super engajada. Ela falou aquilo. Bom, ela me falou isso nessa entrevista. Eu passei 2 anos nesse lugar. Enfim, tinha 1000 outras gradações dessa questão, mas era muito evidente essa. Né, assim, quer dizer, esse lugar, né, o lugar do que é a artista, a sua obra, como você conduz isso nessas instituições, eu acho isso ainda extremamente, assim, vergonhoso, assim, né, porque às vezes é tão vergonhoso quanto patético, né, eu acho que também reconduzir as coisas para esse lugar do patético também é importante, né, assim, com toda a possibilidade de denunciar isso. Agora, ainda é muito presente em todas as instituições, não seria diferente nas instituições artísticas. Também acho que há uma ilusão de que, assim como há em relação à universidade, a universidade não vai resolver todos os problemas da sociedade e nem as instituições de arte vão resolver todas essas desigualdades, né, do sistema inteiro de arte. Elas têm que contribuir, mas, às vezes, se espera que uma instituição sozinha, ou um curador, ou uma bienal, não vai ser assim isoladamente. Como criar essa, né, alguma coisa que funcione mais em rede é que acho que é um grande desafio, porque o que a gente vê são iniciativas muito interessantes, mas que, né, elas não, às vezes, têm continuidade ou não têm um impacto, né, visível, assim. Isso eu acho, para mim, é o que tem de mais aflitivo, assim, em tudo que a gente está vivendo, né, de interessante, né? Qual é como encaminhar, né, essas experiências para outras experiências, né, e que isso crie uma base, né, menos assim, né, onde essas hierarquias fiquem realmente, né, assim, sejam colocadas como algo que, assim, não tem situações que não são mais sim, permitido é uma palavra ruim, mas assim, que não deveriam mais ser possíveis de serem nem concebidas, né? Isso eu acho que é uma questão também para as instituições, né? De como fazer de uma exposição que deu, né? Assim, vamos dizer assim, que funcionou muito bem dentro dessa discussão, como tornar isso, e eu acho que institucionalmente até no lugar mais invisível, que pode ser da própria instituição, de criar equipes, né? Porque a gente está falando de instituições de arte contemporânea. Você pensa no pessoal
arte antiga, né? Eu agora trabalho muito com o pessoal de arqueologia, porque estou trabalhando com as imagens pré-históricas. Aí, então, apesar de ter muitas arqueólogas, mas nas direções dos museus, das instituições de arte antiga, de pré-história, aí não tem, mas assim, em algumas assim, é 2% de mulheres. Assim, a arte clássica já é péssima a proporção. Então, eu acho que isso a gente, né, na arte contemporânea você ainda está mais... Mas a gente tem que pensar que tem, né, campos de instituições de arte que ainda estão no começo do século XX. Então, enfim, né, depois acho que a gente pode agora conversar, né, trazer outras questões aí para discussão. Obrigada, Laura. Eu acho que a sua fala me tensiona a comentar uma outra ponta desse processo, que é a própria recepção do mercado, né? Um dos tópicos que foi levantado no último seminário do Mulheres Radicais, ocorrido no MASP, foi o percentual das artistas nas galerias. E mesmo as galerias brasileiras sob gestão de mulheres eram que tinham os percentuais mais baixos de representação, né? É curioso porque você falando de imagem me chamou essa dimensão do mercado, porque dentro da instituição e dentro da política institucional, um dos principais desafios nossos é fazer dessa representatividade feminina uma pauta cotidiana e não necessariamente uma resposta que é tensionada também pelo mercado e pelos patrocinadores de ter digamos, uma diretriz e uma discussão de representação em vários campos e que está num momento chave e que tem ganhado repercussão, então, desde a representatividade feminina, a representatividade racial, então a gente vai, a própria discussão de gênero, a gente vai trazendo alguns estratos que são demandados não como uma resposta, e aí a gente fala em termos numéricos, até de contratação de mulheres, da presença dessas mulheres nas instituições, da presença dessas mulheres em situações de gestão e cargo, e aí a gente está falando da parte mesmo de tomada de decisão institucional, né? Então, como que a gente reverbera isso numa prática cotidiana e aí curatorial, porque as pesquisas têm que estar direcionadas cotidianamente para atender e estar próxima a essas artistas. Então, a gente tende a cair também numa lógica imagética de que a instituição está respondendo a uma demanda social, né? E isso tem que ser muito diferente de ter uma prática e uma pauta cotidiana. Eu acho que a fala da Valéria me apontou para de como as mulheres radicais representam também um ponto de mudança nesse cotidiano da Pinacoteca, porque só essa tentativa de reverter no acervo um ano só para pensar essa inserção já é uma diretriz muito forte nas instituições brasileiras, né? Uma coisa que a gente não vê usualmente. Eu acho que, enfim, eu não cheguei a comentar isso, mas o fato de a gente ter incluído mulheres radicais no calendário, né, na programação de exposições da Pinacoteca em 2018, nos fez pensar também numa programação que privilegiasse, né, a mulheres artistas durante todo o ano, né? Então, foi o ano que a gente conseguiu fazer a exposição da Hilma af Klint, que a gente fez Laura Lima, Valesca Soares, Rosana Paulino, enfim, Dora Longo Bahia, Rosângela Renaud, enfim, foi um ano dedicado, né, quer dizer, eu acho que, de fato, foi uma exposição muito desafiadora para a gente, porque nos fez pensar nesse outro campo, né, que a Pinacoteca tinha que levantar essa bandeira, de fato, né? Então, a gente dedicou esse ano preferencialmente às artistas mulheres e também o programa de aquisição voltado para a aquisição de artistas mulheres. E uma outra questão, você falou da dimensão de que a nossa prática e a nossa pesquisa não necessariamente é uma prática que está vinculada à militância, né? Não está se pensando em termos de revolução, mas eu acho importante colocar que essa problematização dentro da instituição, dentro do campo da academia, dentro do nosso cotidiano, é uma forma de tentar reverter um pouco esse processo, né? Essas pesquisas e essas respostas também
tendem a tensionar uma série de notícias e posturas que são posturas do próprio Estado frente a uma lógica opressora, né? A gente está falando de um campo muito restrito, mas também eu acho que essas práticas têm uma conotação política muito forte. Eu elenquei alguns tópicos que eu acho que foram marcantes nas falas de vocês e acho que vocês comentem como acharem que devem e a gente abre para as perguntas, mas eu acho que algumas das questões, um pouco essa polaridade entre exposições sobre mulheres e com mulheres, né? Então, que eu acho que é esse gap curatorial que a gente está apontando todas, quais são essas novas diretrizes. Um pouco sobre como também essa atuação cotidiana se dá, como as mulheres convidam mulheres a fazer parte desses acervos, então, que tipo de inserção se dá, seja em exposições recorrentes da programação, seja na forma de incorporar a produção dessas mulheres aos acervos. Um dado que a gente acabou não levantando, assim, então foi mencionado pela Valéria, mas acho que a gente poderia desdobrar, é que as instituições brasileiras não são geridas por mulheres, em sua maioria, e aí como se dá a dificuldade de fazer dessa pauta de representatividade feminina uma pauta que não seja uma pauta direcionada por homens, porque eu acho que isso é uma coisa a se colocar. É muito recorrente de que essa problematização da inserção da mulher se dê, de novo, numa lógica de opressão, no sentido de que o convite se dá ou é assinado por curadores homens ou por gestores homens. Então, como que esse lugar de fala é colocado numa prática cotidiana mesmo. E, bom, eu tô com uma série, mas acho que esses são alguns pontos que a gente podia comentar com mais atenção. Vocês querem fazer, então, a rodada antes? Eu só queria comentar, enfim, já que eu trouxe o assunto e que você agora provocou, essa questão das mulheres em cargos mais decisivos ou diretivos em instituições no Brasil. Eu acho que é bom a gente ter em mente que de 70% a 80% do staff de museus no Brasil são mulheres, né? Porque o trabalho no museu é identificado com um trabalho feminino, que é o de cuidar, de zelar pela preservação daquilo, né? Então, embora o staff seja predominantemente feminino, os cargos de direção raramente são dados a mulheres e nas instituições, como eu já disse, de grande orçamento, nunca são dados a mulheres. E eu gostaria de trazer aqui uma instituição de São Paulo que todo mundo conhece, que eu acho que é um caso bem sintomático, né, dessa questão, que é a Fundação Bienal de São Paulo, que nunca teve uma presidente mulher e que, na sua história, só teve 2 curadoras mulheres, né, que foram a Sheila Lerner e a Lisete Lanhado, e a gente sabe o quanto a Lisete foi a dificuldade que ela teve para exercer o seu papel de curadora naquele momento, não é? E que a partir aí dos anos da Bienal de 2010, talvez, né, a gente só tem curadores estrangeiros, todos eles homens, todos eles brancos, todos eles, né? Então, eu acho que é uma situação bem sintomática e bem preocupante, né? Acho que no contexto aqui de São Paulo é horrível. Estou aqui, né, provocando, falando, quer dizer, mas, enfim, eu acho realmente um caso preocupante para uma instituição que é uma instituição tão cara para todos nós, né, e que promove um evento que é tão importante para todos nós. Eu acho, apesar de muito criticada, ainda é um evento de muita importância e de muito impacto no contexto artístico aqui de São Paulo. Bom, são questões... Dá para ouvir? Dá para ouvir? São questões bem difíceis, né? Acho que ninguém tem uma resposta taxativa. Ainda bem também, né? A gente já tem coisa taxativa demais na nossa vida. Mas sobre expor só mulheres, eu estava pensando assim, qual foi o modelo de exposição que eu vi? Acho que a Valéria viu muito mais exposições do que eu na vida, em que as mulheres tiveram a centralidade historiográfica que eu gostaria que elas tivessem.
Foi uma exposição no Whitney, há uns 5 anos atrás, que contava a história da arte nos Estados Unidos. E, em um determinado momento, eles falavam da passagem da escultura moderna para a escultura contemporânea e essa torção que as mulheres provocaram com os materiais moles, né? Soft sculpture, acho que eles chamam. E essa exposição, as mulheres tinham uma centralidade na história da arte incrível. Elas estavam junto com os homens e na narrativa, entendeu? Junto, realmente. Ali eu achei que era perfeito. Assim, agora, para chegar nesse ponto, você tem que ter um acervo que contemple homens e mulheres com densidade. Acho que poucos museus têm isso, que já tem um trabalho de aquisição de homens e mulheres artistas há muito tempo. O Brooklyn Museum tem isso também nos Estados Unidos, mas aqui é mais recente, como a Valéria tem colocado. Então, é difícil você conseguir hoje no museu, em outros museus, colocar uma produção feminina que seja, ao mesmo tempo, muito poderosa esteticamente e que coloque as mulheres no centro da narrativa. Eu acho que isso é o ideal, que elas estejam apresentadas, mas dentro da história da arte, não numa salinha à parte, entende? Então, quer dizer, você tem história do modernismo, daí você faz uma salinha do lado, pequenininha, para contemplar as mulheres. O ideal é que elas estejam no grande corredor. Agora, para chegar lá, você tem que saber que mulheres foram essas, o que elas produziram. Então, eu acho que a gente ainda precisa, sim, de exposições só de mulheres para dar visibilidade, para a gente conhecer a produção, porque é por isso que eu falei do cubismo e o repertório, para depois, no futuro, poder fazer alguma coisa mais, digamos, equilibrada. Então, eu acho que ainda é necessário. Agora, sobre o lugar de fala, eu não sei, vai soar um pouco antipático, mas eu não sei se eu concordo. Isso é uma discussão que eu tenho muito com as minhas alunas. Assim, eu não acho que as mulheres sejam sempre feministas. Acho que o país hoje mostra, né? Não sei se devia falar isso, mas, enfim, a gente tem a maior bancada com mulheres no Congresso que a gente já teve na história do Brasil. Bom, 3 pontinhos. Então, não é natural. O feminismo é um movimento político que nasce de uma especificidade de vivências, né? Mas ele é um movimento político que não é uma decorrência imediata de um sexo biológico. Então, eu acho possível ter homens feministas, acho possível ter homens machistas, mulheres machistas. Então, eu acho que eu sou mais velha também. A discussão do lugar de fala é uma coisa de um feminismo mais jovem. Eu confesso que eu estou um pouco desconfortável com a dimensão que isso foi tomando. Porque, enfim, na Pinacoteca, não sei se eu posso falar, mas eu posso. Partiu de vocês, mas o diretor encampou um projeto que é um projeto feminista. Enfim, eu acho que isso é possível e eu acho que é um momento também de solidariedade, né? Como diz a Butler, da gente trabalhar com... Qual que é o termo que ela usa? Me fugiu agora. Com coalizão de projetos, né? Não é um momento, eu acho, acho agora, sobretudo, né, 2019 para frente, de uma identidade excessivamente fraturada e muito ligada a uma experiência muito particularizada. Acho que a gente vai ter que construir coalizões daqui para frente. Não sei se eu estou sendo claro o suficiente, porque, enfim, já é bastante minoritário esse campo discursivo no momento, né? E frágil politicamente. Então, na verdade, eu gostaria que os homens encampassem mais a luta pelo feminismo, as mulheres, primeiramente, né? E os homens junto conosco. Agora, isso não invalida o que está sendo colocado aqui, que acho que é totalmente pertinente, que temos uma desigualdade na hora de pensar curadores. Tem muito mais curadores de prestígio homem do que mulheres no Brasil e diretores de instituição. Acho que a gente não tem muitas pesquisas com as pessoas para entender por que isso acontece. Eu tenho algumas hipóteses. Assim, cada vez mais esses cargos são desejáveis, como a Valéria colocou, a Laura também, uma internacionalização desses sujeitos. E essa internacionalização demanda um monte de capitais que são um pouco mais complicados para as mulheres, sobretudo quando casam, sobretudo quando têm filhos. Quer dizer, tem uma série de coisas que vão acontecendo aí que, enfim, vão sendo mais complicadas para as mulheres gerenciarem esses capitais que são exigidos hoje dessas figuras chaves no campo internacional. E, sim, talvez exista
como existe no campo do grande capital, né? A ideia de que os homens têm mais capacidade para gerenciar conflitos, grandes empresas, etc. Isso está muito arraigado. A gente tem que desenvolver estratégias e táticas muito insidiosas e inteligentes para a gente ocupar lugares de poder. Eu acho que todo mundo, qualquer mulher que já ocupa um lugar de poder sabe o quanto isso tem um custo diário de pensar como agir. Um homem gritar numa reunião é uma coisa, uma mulher gritar é outra coisa. O exercer o poder com força para um homem é uma coisa, para uma mulher é com outra força. Quer dizer, essa situação, eu adorei quando você começou o sujeito e o objeto ao mesmo tempo, porque é o tempo inteiro uma negociação perpétua consigo mesma, com os outros. Tem um custo, né? Tudo isso. Mas eu acho que, para pensar nesses grandes cargos hoje, tem que pensar nessa dimensão internacional, que é muito exigida, e deve ter alguma coisa que acontece nas trajetórias entre homens e mulheres que acaba sendo mais difícil para as mulheres conseguirem esse alto nível de internacionalização do que é para os homens. Eu acredito realmente que a gente deveria, enfim, eu fiz lá com as mulheres para entender onde estava o negócio. Acho que seria muito legal ter pesquisas hoje para entender o que acontece, que as mulheres estão todas nas faculdades de artes, se formam junto com os homens, por que eles decolam para cargos internacionais e elas não? O que aconteceu ali, né? Eu acho que a gente não tem esses dados, mas seria maravilhoso estudos nesse tipo. Sobre quem também não... Só uma coisa que eu ia falar na apresentação, não consegui, mas acho que encaixa perfeitamente. A gente estuda muito quem deu certo no campo da arte, né? Quem ficou e quem deu errado. Porque, no fundo, quando a gente pensa em gênero e exclusão, a gente... Por que deu errado? Eu acho que seria muito importante a gente olhar mais para os excluídos, para quem deu errado, e entender o que aconteceu. Eu acho essa estratégia também, adoro, porque acho que tem essa... Assim, a gente sabe, né? Toda a história da arte é uma história da virilidade também, né? O sucesso, a gente sabe que... Eu estou falando sem microfone. Tá ligado? Mas acho que... quando você fala, né, dessas dificuldades, a questão da internacionalização, eu acho que quando a Geneviève Fraisse fala dessa questão da fraternidade, eu acho que vai muito por aí. Quer dizer, há uma rede de fraternidade entre os homens nos seus cargos, vamos dizer assim, né, que levam a esses altos cargos, que é muito forte, ela é muito excludente e de das mais variadas formas. Quer dizer, eu acho que pensar o quanto, às vezes, assim, a misoginia nesses ambientes é mais importante, às vezes, de ser pensado do que o próprio machismo, porque a misoginia ela é muito... né, ela é muito inteligente nos seus modos de desarticular uma ambição de poder, por exemplo, de uma mulher. Isso já é alguma coisa, né? Que assim, um homem que tem uma ambição de poder, de estar nesse lugar, é visto também de uma forma, a mulher de outra. Acho que há os percalços, né, esses tradicionais, né, a mulher, os filhos, mas mesmo quando não há, né, há a legitimação, esse lugar, assim, essa história toda muito recente, né? A gente está falando de pós-Revolução Francesa, assim, quer dizer, né, a gente vê que mesmo os homens revolucionários eram contrários à ideia das mulheres se candidatarem a cargos políticos, quer dizer, essa fraternidade ela é muito forte e ela se atualizou, ela se tornou mais sofisticada, mais discreta, talvez, mas muito presente. Então, eu acho que há uma rede realmente onde a legitimidade, eu vejo isso no meio literário, que é um meio onde eu também estou muito inserida, como os escritores mais, vamos dizer assim, já mais consagrados e que têm alguma voz pública, como eles adoram elogiar os jovens escritores homens que eles reconhecem como uma espécie... Tem uma questão de, sabe, de pai para filho, uma coisa bem, desculpa, assim, bem babaca mesmo, mas isso tudo forma uma rede de influência, né, de legitimação que passa também por aí. Então, isso eu acho que é muito forte, é muito raro você ver um escritor assim consagrado assim eu não estou nem falando de que ele não é que ele não elogie as escritoras que talvez ele admire, mas o prazer que ele tem de elogiar os jovens é evidente, é uma coisa assim, é ridículo até, é tão assim claro e óbvio. Então eu acho que há alguma coisa aí que é de uma cultura
masculinista mesmo, e isso tudo somado com várias outras questões mais institucionais, acho que leva a ainda é né, tem o teto de vidro, né? É algo muito presente. Na universidade é a mesma coisa, né? Quer dizer, você tem, né, às vezes, assim, as cabeças dos departamentos ou as mulheres professoras, e que são as intelectuais mais reconhecidas, mas elas não ocupam esses lugares de poder que são lugares estratégicos, né? Eu acho que isso é muito importante. Esse caso da Bienal é chocante, né? A gente devia ficar chocado e envergonhado, porque é chocante, né? Fala de de um modo de perpetuação, né? De um funcionamento assim muito escandaloso, assim, quer dizer. Então, o que eu acho que, né, que você estava falando assim, não basta o diretor, talvez muito bem intencionado, ou o curador, ele fazer uma exposição feminista, né, assim, e não, assim, na sua prática profissional, como, né, assim, entre os seus pares, não ter uma outra reflexão, né, uma autocrítica. Porque é muito desagradável, né? Assim, acho que somos todos machistas, nós mulheres também, né? Acho que somos todos, assim, a gente vai se tornando menos, né? A gente está numa cultura extremamente machista e masculinista, então, assim, a gente nasce e vai ficando machista, e tem que tentar, né, mesmo nós mulheres, a gente faz, né, assim, eu mesmo me lembro, assim, da minha adolescência, eu acho que eu ainda era hiper machista, assim, né? É um processo horrível. Para a mulher é pior, porque você se lembra de coisas horríveis que você fez com as suas amigas, com as suas colegas, assim, né? É mais doloroso, assim, né? O processo de autocrítica, mas eu acho que, assim, sem isso também a gente não consegue, eu acho, que lidar. Então, às vezes, o que eu acho é que, às vezes, no lugar de fala, como se, assim, todo lugar de fala, né, é extremamente delicado, ambíguo e problemático, né? Assim, quer seja da pessoa mais legitimada a priori para tratar de determinados assuntos, mas toda pessoa é contraditória, né? Eu acho que, assim, o que eu acho é que é um fetiche do lugar de fala. Eu acho que existe, é importante pensar, mas também sem fetichizar, porque as pessoas, assim, né, as feministas, as super feministas, as mulheres radicais, somos gente, né? Então temos contradições. O que eu estava falando das imagens é porque eu acho que há essa cultura também da exemplaridade, e que é muito, a gente vê para as jovens militantes, isso cria uma série de sofrimentos, porque tem que ser as perfeitas, as militantes que só falam, né, assim, estão sempre acertando na mosca. Não vai dar, né? Aí fica a outra, né, a que denunciou o João de Deus, as pessoas não dão conta. É uma militância que tem como modelo uma figura de heroísmo, né, muito inalcançável, né? Então, eu acho que isso é importante a gente pensar, porque surgiu toda uma geração, né, que tem, sei lá, 10, 15 anos menos, e onde isso faz parte muito de uma cultura da militância. Acho que é preciso voltar a pensar também no contraditório, né? Pensar um feminismo que possa lidar com a contradição, né? Assim, sem, né? Quando eu estava falando, eu acho que tudo é político, tudo, né? Tudo do que se trata aqui mas dentro da ambiguidade, né? Da vida, né? Assim, institucional também. Eu preciso abrir rapidamente para perguntas, porque a gente vai fechar em breve. Eu queria trazer uma questão para vocês, que é como que a gente pode diminuir na prática a distância que tem entre o aprendizado, né, sobre mulheres na história da arte, nas escolas, mas essa distância que tem entre classes. Porque eu estudo no SENAC, faço design de interiores, e eu estou fazendo um trabalho agora com inspiração na própria Tomi Otaki, e assim, 80% da minha sala são mulheres, e não chega nem a ser 20% que conhece a própria Tomi Otaki, que é um nome tão importante, um nome tão grande, que você vê que numa escola como o SENAC, que consegue trazer pessoas de classe mais baixa para um ensino de qualidade, tipo, como não chega essa informação, né? E eu queria uma ajuda prática de vocês, tipo, como que a gente traz isso, né? Como é que a gente diminui essa distância que tem? Porque eu tenho certeza que se você for na USP,
num curso de arquitetura, todo mundo sabe quem é a Tomoe Otaki. Então, assim, essa é a minha pergunta. Talvez não, hein? Não superestime os alunos da USP. São muito bons, mas não sabem tudo, não. Sim, mas é porque, assim, se eles não sabem quem é Tomoe Otaki, eles vão fingir que sabem. É diferente, sabe? No Senac, as pessoas falam, não conheço mesmo, assim, realmente não sei quem é. Mas acho que nem... Bom, enfim, é que eu dou aula... Não, mas acho que não tem, esse mito do aluno da USP desse jeito já não é mais assim, não. Hoje em dia, eles assumem que não sabem. Acho que nas artes plásticas seria mais complicado, mas na FAO assumem. Eu dou aula para alunos de vários cursos, né, na USP, e justamente eles têm medo de arte. A arte, eu acho que é um campo, artes plásticas mais que outros até, em que as pessoas é tão cifrado, é tão erudito que as pessoas acham que tem um mistério na imagem. Então, elas pedem desculpas. Mesmo na USP, os alunos falam, desculpa, eu vou fazer o seu curso, mas eu não sei nada, eu não sei se eu vou acompanhar. Como se fosse, entende, uma religião esotérica que tem uma fechadura mágica que dá acesso a um universo extremamente complexo. Tem complexidade, mas como a história tem, sociologia, filosofia. Engraçado como a imagem tem esse poder, e que eu acho que tem a ver com uma estrutura de classes mesmo no Brasil. A gente não tem história da arte na escola, a não ser as exceções, né? Santa Cruz, algumas escolas muito específicas que vão ter. Então, acaba virando um universo extremamente elitizado, erudito, para pouquíssimos. Isso tem um glamour, por um lado, mas tem essa questão que é, de fato, falta isso antes. Agora, como reverter isso? Enfim, olha, é difícil. Tem muitas iniciativas sendo feitas, acho que tem muita coisa na internet. Agora mesmo tem uma ilustradora que está fazendo um livro, não sei se vocês estão sabendo, de mulheres artistas, quadrinhos, enfim. Eu acho que tem muitas iniciativas, mas, olha, honestamente, é que eu estou um pouco em choque, acho que, como tanta gente, o que vai ser da educação pública daqui para frente? A gente está num momento de mudança de paradigma tão grande que a gente não sabe nem como vai ser a escola, se vai ser em casa mais do que na escola, se vai ser à distância. Enfim, acho que o que a gente vinha trabalhando na universidade, a universidade com a escola, agora vai ter que ser profundamente repensado. Então, enfim, posso te dar umas dicas depois de algumas coisas de fácil alcance, enfim, a gente pode, mas de fato tem um gap que também é culpa nossa. Acho que a universidade dialoga pouco. Não sei se é cientista também, mas pouco com a escola. É uma das atividades que mais importante, que a gente mais deveria fazer, mas que, enfim, eu acho que realmente, pelo menos na USP, é bem-vindo se você fizer, mas muito menos do que fazer um artigo científico, entendeu? Vale muito menos. Então, tem também um problema da universidade, assim, de se desdobrar, e, sobretudo, na USP. Eu acho que as federais são um pouco diferentes, né? Ela que na Unifesp tem outra relação, ou tinha. Mas, nas estaduais paulistas, de fato, essa questão que a gente chama de extensão é menos valorizada do que deveria. Todos nós achamos isso, todos os professores acham. Mas daí a gente tem que fazer relatório. Chega lá, vale menos, entendeu? Então, isso é um problema. Acho que a universidade tinha que, para ontem, se repensar e trabalhar mais junto com os professores. Espero que esse dia venha. É fundamental. Obrigada. Olha, eu não sei como responder a sua pergunta, assim, como solucionar essa questão, que é uma questão fundacional, assim, né, digamos, de estrutura social do país. Agora, eu tenho uma dica: frequente os seus museus, traga os seus amigos. Eu acho que isso é importante, usar as instituições culturais que estão aí à disposição, né, e que querem que vocês vão lá e que querem oferecer esse conhecimento. Então, eu acho que isso é importante também. Obrigada. Obrigada, gente. Desculpa, mas eu preciso encerrar. Nós extrapolamos super o tempo. E a gente continuaria falando o tempo. Acho que a gente abriu para questões muito amplas, mas, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, o conteúdo da conversa, tudo. Fiquei muito feliz. Gente, boa noite. Boa noite.